Amigos, boa noite, começando mais um programa nessa noite, quarta-feira, dia 23/11 de 2022, começando mais um programa de entrevista. Posso perguntar? Boa noite para você que está adentrando, boa noite para você que vai assistir essa live depois, bom dia, boa tarde. Hoje nós vamos bater um papo legal com ela, que é mentora, palestrante, e palestra para mulheres com o tema neurociência. Ela, Márcia Cristina. Boa noite, Márcia. Olá, boa noite, como que vocês estão? É isso aí, Márcia vai bater um papo legal com a gente daqui a pouquinho. Vamos falar aí para você que é mulher, você que é homem também que está assistindo, nós aí que vai assistir, pode ficar aí no nosso podcast. Daqui a pouquinho vamos bater um papo com Márcia Cristina, beleza? Você que está adentrando nessa noite, você que está adentrando agora, você que já faz parte desse programa, você que sempre nos segue aí, nossos canais, das redes sociais, fique à vontade conosco. Gente, comenta aí se tá baixo, se tá bom o áudio, que eu tô ouvindo baixo aqui, talvez você está ouvindo normal o áudio aí. Marta Vitória, boa noite. Jô Celioto, minha amiga Jô, seja bem-vinda. Jô é Papa Prêmio aqui do programa, sempre assistindo toda segunda-feira, hoje na quarta, e sempre ganhando prêmio com a gente, né, Jô? Minha amiga Alessandra Leal, boa noite, Alessandra, sempre participando aí conosco. Eu quero que você comenta aí, gente, o áudio, porque eu troquei meu equipamento. Eu comprei um equipamento novo, mas eu confesso que eu não gostei do equipamento. Novo e caro, e eu não gostei. Tá baixo o áudio, mas vai melhorar daqui a pouquinho, beleza? Márcia, a primeira pergunta que a gente faz para todas as pessoas que vêm aqui, que a gente entrevista, é: quem é Márcia Cristina? Mais uma vez, boa noite. Márcia é filha amada de Deus e mãe. Eu sou esposa de Moisés, eu tenho 2 filhos maravilhosos. Eu vim de um berço cristão, né? Eu sou cristã e eu cresci dentro de um ambiente, né? Além de ser cristão, eu cresci num ambiente muito religioso. E esse ambiente formou a Márcia de alguns anos atrás. E essa Márcia era muito tímida, essa Márcia não sabia quem ela era. Essa Márcia, a timidez dela era crônica por conta da falta de identidade. E há uns 2 anos atrás, veio a pandemia, né? Eu sou professora também há mais de 20 anos, e por falta de identidade, eu tinha medo de falar quem eu era, eu tinha medo de falar que eu era professora. E eu vivia dentro de uma caixinha e tinha medo de pensar fora dela, eu tinha medo de me conectar com outras coisas que não fizessem parte dessa caixinha. E ali a Márcia, ela passou a viver em prol dos outros, em prol de agradar os outros. Então a Márcia não vivia. A Márcia... Pode ficar à vontade, A Márcia não vivia. Então a Márcia, se ela não vivia, ela não sabia quem ela era, então ela não cumpriu o propósito dela. Então veio a pandemia, parou tudo, eu dentro de casa. Quando chegou no dia do professor, eu nunca comemorava essa data, chegou no dia do professor e eu pensei assim: uau, a Márcia é professora, a Márcia pode contribuir com a vida de outras pessoas, ensinando. A Márcia gosta de ensinar. Então foi ali que eu me conectei comigo mesma e começou um caminho do autoconhecimento. Quando Paulo fala bem assim: examine-se o homem a si mesmo, é o fato de você olhar para dentro de si, é o fato de você se conhecer. A gente leva uma vida conhecendo todo mundo, conhecendo o que os outros fazem, mas não paramos um momento para nos conhecer, quem de fato somos, que propósito eu venho realizar nessa terra. Então foi aí que eu me conectei comigo mesmo e vi que eu tinha algo importante a contribuir, porque Deus, ele criou todo mundo com um propósito singular, com um propósito único
para cumprir. Então, quando você não tem essa conexão com o seu propósito, você vive uma vida de medo, uma vida trancafiada num espaço muito reservado que é dentro de si mesmo. E aí essa é a Márcia. Então, como eu vi que eu podia ajudar outras pessoas pelo fato de, desde pequena, eu já sonhava em ser professora, mas eu não tinha essa autonomia, eu tinha medo de falar quem eu era, né, para todo mundo, por conta da timidez crônica que eu tinha. E ali eu descobri que eu poderia ir muito mais contribuindo pela vida das pessoas, ensinando alguma coisa. E foi aí que Márcia foi buscar mais conhecimento para poder contribuir com a vida das pessoas. É isso aí, muito bem, muito importante. Você que é mulher que está ouvindo, você que é homem também, que está ouvindo, né, Márcia? Também pode aprender muito nessa noite. Eu quero saudar a Dulce Cândida, minha esposa, está assistindo, né, como sempre, senão eu bato nela, pego na orelha dela. Meu amigo, Dr. Fernando Santório. Dr. Fernando Santório, hoje, ele é patrocinador do nosso programa. E eu quero falar aqui desse patrocinador, que eu acabei esquecendo no começo, mas vou falar agora, Márcia. Márcia, aguarda um pouquinho, nós vamos retornar ao nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui, gente, porque é tanta coisa no celular que são Jesus. Vamos lá. Entrou conosco nessa noite mais um patrocinador, a Ortoclínica Solute, do meu amigo Dr. Fernando, telefone 279-9909-9004. Endereço, Rua São Jorge, número 93, Alto Laje, Cariacica, atrás da Prefeitura de Cariacica, ao lado do Meridional, beleza? Obrigado, doutor Fernando, esteve aqui no nosso programa, bateu um papo legal com a gente, agora é patrocinador da tua clínica, lá trabalha com todo tipo de saúde que você quiser. Vou até falar um pouquinho, atendimento em ortopedia, psiquiatria, pediatria, dermatologista, clínica geral, médico da família, fisioterapia, psicologia e outras especialidades também. Dr. Fernando Santório, clínica Ortoclínica Solute. Muito obrigado, doutor Fernando, fique com Deus. Obrigado por assistir, assiste sempre nós aqui. E também meu amigo Edson Alves, lá de Cariacica, não, lá de Campo Verde. Campo Verde, muito obrigado, Edson, está assistindo a gente lá da igreja Maranata. Muito obrigado. E eu quero voltar com a Márcia Cristina. Se eu esquecer seu nome, Márcia, não se preocupa não, porque eu não tô velho, né, gente? Mas eu tô bem ruimzinho de memória. Muita gente aí assistindo, galera no WhatsApp mandando alô. Daqui a pouco eu mando alô pra vocês aí, galera. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente comenta aí o alô de vocês, beleza? Márcia, eu quero fazer mais uma pergunta pra você, pra gente falar, pra você conversar um pouquinho com essas mulheradas que vai assistir essa live depois também. As pessoas, porque essa live vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai ficar rodando aí o resto da vida aí da nossa página. Então nós vamos fazer mais uma pergunta para a Márcia, que a maioria das pessoas que vem aqui, Márcia, que é entrevistado, sempre depende da pergunta, depende do que a pessoa fala, sempre atinge quem está lá assistindo. É claro que não consegue atingir todas as pessoas, mas sempre tem alguém que precisa ouvir algo que o entrevistado pode falar no dia da sua entrevista. E a pergunta é: o que te motivou a estudar neurociência? Isso aí é importante. Eu, na verdade, eu não entendo muito, né? Mas estou aqui também para aprender. O que te motivou a estudar a neurociência? Conta pra gente. Então, quando a Márcia, ela dissertou, né? Na verdade, eu fiz uma imersão. O que aconteceu? Veio a pandemia, eu participei de uma imersão. Eu nunca havia participado de uma imersão, pelo estilo de vida que eu vivia, né? Um sistema muito religioso, não pensava, não fazia nada fora daquela caixa. Então veio a pandemia e eu participei de uma imersão. E essa imersão, o doutor André Bravin, que é um neurocientista aí conhecido, né, mundialmente, ele deu teve uma pequena parte nessa imersão. E ele falou, né, da questão dos hormônios, da questão dos nossos neurônios. E aquilo ali me chamou muito a atenção. E falou também da neuroplasticidade. E também me chamou muita atenção.
E você que está aí me assistindo, pensa assim, poxa, eu não consigo aprender nada, eu estou muito velha, nossa, as outras pessoas conseguem e eu não. O que acontece com o nosso cérebro? Nós temos mais de 88 bilhões de neurônios. Então, a capacidade que a gente tem de aprender é muito grande. Mesmo se eu estiver diante, aqui eu estou com o netinho, com muitas aparelhagens aqui. Se eu olhar do primeiro momento, meu Deus, eu não sei apertar nada. Mas o que acontece? Se eu venho aqui primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, uma semana, 2, 3, 4, 6 meses, o que aconteceu com os meus neurônios? Eles se expandiram, eles se conectaram, formaram outros neurônios, ele consolidou o aprendizado. Então, para você que está me ouvindo, que acha que não aprende e já abandona de vez, o que acontece? É a repetição. A repetição vai consolidar a capacidade, aí vai produzir sinapses, vai produzir comunicação entre neurônios e o seu cérebro ele vai se expandir. Então, por isso que as pessoas elas crescem. Então, na verdade, o que aconteceu? Nós tínhamos um grupo de mulheres, ali a gente trabalhava com serviço social, com educação, com cursos. E, como pessoas, grupo de qualquer pessoa, sempre vai existir problemas. Sempre, porque nós somos pessoas, nós somos seres emocionais. Então, o que acontece? E estavam surgindo algumas situações que eu precisava resolver. E eu pensei assim, se eu não estudar, eu não vou conseguir resolver. E ali a Márcia começou a estudar, e foi onde ela parou nesse curso, Neurociências. Porque o meu curso é uma licenciatura, Neurociência e Performance Humana. Você estuda toda a parte do cérebro, e o cérebro, ele dialoga com todas as áreas, com todas, é interdisciplinar. Tem juiz fazendo neurociência, tem médico fazendo neurociência, tem psicólogo fazendo neurociência. Então, quando você é um profissional e entende como se comporta um ser humano, por trás, você é um profissional melhor. Você consegue se desenvolver melhor. Você consegue fazer com que o seu lado profissional cresça muito mais. E ali eu decidi fazer neurociência. E essa questão do cérebro, da comunicação, e eu resolvi estudar e não parei mais. Foram 1 ano e 8 meses estudando, e dali eu vi que o meu cérebro, não o meu, o nosso, ele tem capacidade. Então, se você começou a ler um livro e achou a linguagem difícil, continue lendo 1 semana, 2 semanas, daqui a pouco aconteceu a mágica dentro de você. O seu cérebro conseguiu produzir sinapses. Agora, se você faz durante 4 meses, qualquer atividade, estou falando isso em qualquer atividade, aprender a dirigir, fazer um curso, aprender um instrumento, você começou a aprender um instrumento, durante 4 meses parou, o que aconteceu? Não houve consolidação. Os neurônios que eles começaram a ter, a plasticidade, eles voltam para o lugar. Então, ali não tem a consolidação da aprendizagem. Agora, se você faz isso durante 6 meses, sem parar, os seus neurônios eles não conseguem mais voltar. Eles se expandiram, eles não conseguem mais voltar para o lugar. Ou seja, você não é a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa depois que lê um livro. Você não é a mesma pessoa depois que faz um curso, você não é a mesma pessoa depois que faz uma viagem, você não é a mesma pessoa quando você faz algo novo. Porque isso vai expandindo os seus neurônios e a sua comunicação, isso faz mudar o seu comportamento, faz mudar um monte de coisa dentro de você. Por isso que as pessoas elas evoluem, porque elas se expõem a grandes desafios, a grandes aprendizagens. É isso aí, muito importante. E o que você estudou, Márcia, talvez tem pessoas que podem não entender, igual você está falando, você está explicando, está passando para a pessoa para entender. Talvez tem pessoas que não vão entender por que você resolveu estudar neurociência, né? Porque
É difícil entrar na cabeça da mulher, tá? Deixa eu só falar assim, o cérebro da gente, ele não gosta de gastar energia. Eu vou dar uma dica para você que começou a fazer atividade física e não vai. Você foi uma vez, comprou roupa e não voltou mais para academia. Por quê? O nosso cérebro não foi feito para gastar energia. Então, fazer atividade, aprender algo novo, não adianta, é só você forçando ele a trabalhar para você. Por isso que algumas pessoas elas não vão porque elas não se conhecem. Elas não sabem, porque, hoje eu não vou. Aí vem aquelas vozes internas sabotadoras. Você está muito cansado. Não vai não vai dar tempo. Não vai dar tempo de você fazer isso. Então, isso é o cérebro que ele não gosta de gastar energia, de fazer aquela dieta, porque vai gastar energia, de ler um livro, de aprender algo novo. Aí, como eu já conheço essa parte, eu sou resiliente. Eu passei a ser resiliente. Então, calma aí. E depois que você cria esse hábito, torna-se tão natural quanto você aprender a dirigir. Né? Eu costumo fazer sempre essa comparação do fato de dirigir. Eu comecei a dirigir tem uns 2, 3 anos. E como eu, estudando a questão do cérebro, quando eu comecei a dirigir, eu não conseguia dirigindo, abrir o vidro, ligar o rádio, eu não conseguia ligar aquele negocinho da água ali na frente. E o que acontece? E o treino, como eu falei, é treino, todo dia fazendo a mesma coisa, algumas coisas já estão indo para o automático. E o que acontece? A consolidação dessas aprendizagens está acontecendo, por conta de fazer rotina todos os dias. Então, a academia, principalmente as mulheres, que querem ir, veem o corpo maravilhoso de outras mulheres, mas olham para dentro de si e ficam desanimadas. Vocês conseguem. Basta vocês planejarem e 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Depois o que aconteceu? Houve uma comunicação de neurônios, houve um caminho de uma aprendizagem, ou seja, um hábito foi criado, um hábito novo, um hábito saudável. Isso aí, deu para entender, você que está assistindo, vai assistir depois, deu para entender. E quando a pessoa ela dedica em algo, vai estudar algo, aperfeiçoa para poder ensinar, poder passar para aqueles que precisam. É igual eu falei, a cabeça da mulher é um pouquinho difícil mesmo de se entrar. Quem assiste aí as pregações do pastor Cláudio Duarte, sabe o que eu estou falando, mas é brincadeiras à parte. Mulher, se não fosse a mulher, o homem não estaria aqui, né? Vice-versa, então não tem como a gente reclamar. Mas, Márcia, você tem dificuldade de conversar com uma mulher? Tem mulheres que têm problemas em casa, tem mulheres que têm dificuldade em casa, tem mulheres que têm dificuldade no emprego, tem mulheres que têm dificuldade na sua vida social, na sua vida espiritual. Você sente essa dificuldade das mulheres quando você conversa com elas, ou através da palestra, você sente essa dificuldade? Netinho, muito. Por isso que realmente eu decidi. Porque a gente vemos os problemas e não vemos uma solução. Então, o que acontece? Tudo o que aconteceu com a gente durante a infância, dos 0 aos 12 anos, todas as memórias, o que acontece? Formou quem nós somos hoje. Nós somos formados de memórias. Então, vou dar um exemplo aqui. E essas memórias, elas são formadas de significado e sentimento. Vamos supor, se eu cresci, para você entender, mulher, como que você é hoje, para você se entender. Se você cresceu lembrando que sua mãe fez uma festa de aniversário para você, nossa, você se sentiu assim, nossa, importante. Você se sentiu amado, sua mãe preparou a melhor festa, não estou falando de recursos, né? Porque uma festa para uma criança pode ser um bolinho, mas com todo o amor, aquela criança que chama os amigos, aquela criança, ela acha que é a melhor festa do mundo. Mas se você tem essa memória, e o que acontece? E essa memória, ela produziu um significado que você é importante, que você é amada. Então, o que acontece? Aí vem o sentimento de você, uau, eu tenho valor.
Você cresceu com essa memória. Essa memória, ela produziu sinapses e consolidou isso dentro de você. Na fase adulta, o que acontece hoje? Você não se auto-sabota. Você não se permite que alguém chegue até você e te coloque para baixo. Você não se conecta com alguém, com um relacionamento abusivo. Sabe por quê? Porque você tem uma memória de que você é valorosa, que você é amado, que você foi muito importante. E o que acontece ao contrário? Eu vi o meu pai se separando, eu tenho essa memória, minha infância, o meu pai brigando com a minha mãe, o meu pai chegando em casa bêbado, o meu pai não dando, trabalhando e não dando a importância. Aí eu cresci vendo os meus pais brigando, aí o meu pai chega para minha mãe e fala da seguinte forma: estou indo embora. Aí sabe o significado que você dá para aquela situação? Que você não é amada, você é desprotegido. Você, naquele momento, se consolida dentro de você uma memória de que você não é amada, de que você é desprotegido. Você cresceu, mas as memórias, elas continuam, porque elas não desaparecem de dentro da gente. Você cresceu, logo o que acontece? Você vai buscar a proteção no outro. De qualquer forma, você vai viver em busca de proteção. Então, o que acontece? Quando nós nos conhecemos as nossas memórias, porque elas são importantes para a gente. Porque são elas que nos formaram. Se eu vivi num ambiente de muita escassez, minha mãe nunca tinha condição de comprar, eu pedi um tênis, eu queria tomar um refrigerante, eu queria tomar um iogurte, naquela época também, né, daquela época, quem nunca teve? Aí sabe qual é a memória que eu e você, nós temos hoje? Uma memória de escassez. Então tudo você vai olhar, e essas memórias vai ditar como que você vai, são as lentes que você vai enxergar o mundo. Então, quando você ressignifica essas memórias, você consegue avançar. E a minha memória era de escassez também, né? E eu ressignifiquei essa memória com uma mulher de Provérbios. E ela separava para si os melhores, porque eu olhava para mim, será que realmente eu mereço? Será que vale a pena eu comprar isso para mim? Então, eu ressignifiquei essa memória. Então, todas as memórias, de qualquer situação, principalmente as memórias negativas, as memórias que criaram muita adversidade estressante dentro de você. Na infância, você possivelmente está vivendo hoje essas memórias. Muito importante. É isso aí, gente. Aqui a gente pergunta e a Márcia responde. Você que está ouvindo nessa noite, quer ser o patrocinador do nosso programa. O nosso programa é toda segunda-feira. Hoje nós estamos aqui com a Márcia, porque daqui a pouco ela vai falar. Ela tem uma agenda para sábado, né, Márcia? Daqui a pouquinho ela vai falar sobre essa agenda. Então, por isso, nós estamos fazendo essa entrevista na quarta-feira. Segunda-feira vai estar aqui conosco Luciano Weichert, mentor aí, está nas redes sociais, no YouTube. Vai estar falando com a gente, que ele vai explicar como ser um vencedor, como ser rico, como ganhar dinheiro. Ele vai ensinar, ele vai te explicar. Ele é um antigo dono, ele é ex-dono da antiga Líder.com, que hoje é avô daqui da internet de Cariacica, do Espírito Santo. Hoje ele é mentor, mora em Vila Velha, já viajou aí o Brasil todo aí, até mesmo o mundo, e vai estar aqui no nosso programa segunda-feira, batendo um papo legal com a gente, beleza? Quer ser um patrocinador? 27999821528. Antes que eu esqueça, dia 19, nós vamos ter uma live especial de Natal, comemoração, aniversário de 1 ano do nosso programa de entrevista Posso Perguntar. Vamos ter participação especial, a cantora Laís Santos, a cantora Jaqueline Lizada, a qual eu toco para ela, e a cantora Viviane Olive, e a presença do pastor Josué Perpétua, líder comunitário de Vaz Adriano, Francisco Adriano,
o vereador Cledimar Alemão, o presbítero Cledimar Alemão e a galera toda, dia 19 de dezembro, às 8 horas, 5 cestas de chocolate para sortear para vocês, beleza? Dia 19 de dezembro, vai ser na segunda-feira. Márcia, mais uma pergunta para Márcia, ela vai responder para nós. E lembrando, Márcia, que essas perguntas, se a pessoa quiser depois entrar em contato, eu vou, no final a Márcia vai deixar suas redes sociais, vai deixar o seu WhatsApp, o seu telefone, que talvez a pessoa tenha dúvida, né? Vai assistir a live e depois vai querer entrar em contato com você, marcar as palestras aí, as igrejas, não só a igreja, né, Márcia? Para todo público, né? É verdade? É igreja, porque a maioria dessas palestras que acontecem aqui no Brasil, é tudo nas igrejas. É todas nas igrejas, né? A maioria, mas é para todo o público aí. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para Márcia. E, gente, é mais uma novidade, quando eu procuro a pergunta aqui, você que tem o seu negócio, quer divulgar. Às vezes a gente tem a divulgação aqui por cartaz, estão vendo aí na tela, estão vendo na televisão, mas a gente cobra uma taxa mínima para entrevistar você aqui, você falar do seu negócio, falar do que você faz, falar do que você oferece para os seus clientes. Você vai ficar à vontade, a tua escolha, beleza? É só ligar no telefone 27 99982 1528. Mais uma pergunta para a Márcia. Nós não vamos conseguir fazer todas as perguntas, mas nós vamos fazer. Eu escolhi uma pergunta aqui, Márcia. Porque tem algumas palavras que você fala lá no Instagram, nos seus vídeos, né? Sim. E às vezes a gente tem que perguntar para poder saber. Cadê? O que é neurociência? A neurociência, ela é como eu já falei, uma ciência, ela é interdisciplinar. Ela estuda várias áreas, na área da matemática, na área da história, na área da geografia, na área em qualquer área. Então a neurociência, ela não é assim uma coisa específica, ela vem para estudar o comportamento humano dentro dessas diversidades aí. Sentimento. O que significa sentimento? Sentimento, emoção e sentimento são diferentes, né? A emoção, por exemplo, chega uma pessoa aqui do nada e dá um grito. Aí provocou uma emoção. O que aconteceu? O meu coração bateu mais forte, a reação ali daquela emoção, eu pulo da cadeira, ou eu dou um grito, isso é uma emoção. Mas o sentimento, se for uma pessoa desconhecida ou com uma arma, o sentimento vai ser gerado depois da emoção. Pode ser um sentimento de ódio, um sentimento de pavor, um sentimento de medo, entendeu? Então ali o sentimento, ele é depois da emoção. Veio a emoção e depois gerou um sentimento. Então por isso que nós temos que ter o domínio, o controle das nossas emoções. A gente tem que filtrar o que nós ouvimos, porque as nossas emoções, os gatilhos, são produzidos através dos nossos órgãos sensoriais. O ouvido, a boca, o nariz. Então quando tem um cheiro, quando vem esse cheiro, vai os estímulos e vai vir um comportamento. Comportamento, nossa, que delícia. Esse é o estímulo, esse vem a resposta. Agora, se eu ouço alguém falando de mim, alguém falando coisas ruins comigo, na hora, porque a química do nosso cérebro é muito rápido. Nós temos química elétrica, e nós temos a química também, esqueci o nome, mas é muito rápido. Então o que acontece? Por isso que quando alguém fala, a resposta é muito rápida. A reação é rápida, né? É muito rápida. É no estalar de dedo. Então quando você está diante de um fato que você vai extrapolar as emoções, qual é o conselho? É você contar realmente. Contar. O que acontece? Nós temos um cérebro. Antes do último cérebro que é formado, ele termina de ser formado por volta dos 21 anos, alguns falam, até os 25 anos, mas até onde eu estudei por volta dos 21 anos, que é a parte pensante, a parte mais importante do nosso cérebro, é o córtex pré-frontal. Mas antes nós temos um cérebro reptiliano, é o cérebro do medo. Quando acontece alguma coisa, ou você parte para cima para brigar, ou você recua. Então,
Quando acontece situações adversas que vai nos expor, pessoas que sempre estão em volta de situações assim desagradáveis, respire um pouco, porque é onde que seu cérebro, que é o córtex pré-frontal, ele vai analisar a situação, ele vai pensar com clareza. Quando você voltar a dar a resposta vai ser mais inteligente. Muito bom. É bom a gente estar do lado de quem entende, de quem conhece, né, gente? Porque o nosso cérebro ele é rápido, né, Márcia? Ele é muito rápido nas perguntas, nas respostas. Quando a pessoa fala algo com você, você já quer responder, já sabe. Às vezes nem sabe o que vai responder, mas responde sem saber, ou responde qualquer coisa, ou fala qualquer coisa. Então são pequenas coisas que impedem o crescimento, não só da mulher, mas do homem em si. São pequenas atitudes que atrapalham o nosso crescimento. Quando eu coloquei esse podcast, muitos acharam que não ia para frente. Alguns falaram mal, mas graças a Deus nós estamos bem nas redes sociais. Precisa melhorar? Precisa melhorar, e muito, mas a gente vai melhorando de pouco a pouco. Se a gente for colocar na mente que a gente não consegue, que a gente não faz, a gente não consegue fazer mais nada. Mandar um abraço aí pro meu amigo Binho. Ele é presidente do projeto Leco Gonzaga, do saudoso Leco Gonzaga, seu irmão, né, que faleceu. Binho, ele é administrador do Cariacica Sem Mentira. Um abraço pro Binho, um abraço pra Marilene, tiveram aqui no nosso programa, beleza? Um abraço, Francisco Adriano, meu amigo líder comunitário. Um abraço, Jorjão, ex-vereador de Cariacica, vizinho nosso aqui, agora secretário de Agricultura. Um abraço para o Euclério, prefeito Euclério Sampaio também, sempre ligado conosco. Hoje ele não entrou, mas tudo bem, depois eu pego na orelha dele. E mandar um abraço também pro meu amigo Andinho, lá de Bairro Operário. Um abraço para você, que Deus lhe abençoa. Mais uma pergunta para Márcia. Márcia, o que são vícios emocionais? Tem vícios emocionais também? Tem. O nosso cérebro, ele se alimenta de vícios. Ele gosta de vícios. Por isso que muitos se viciam, né, nas drogas, na Netflix, se viciam no celular. Ele precisa de algo. Em fofoca. Por quê? Os vícios liberam dopamina. É um hormônio que dá prazer. Pensa. É um hormônio que dá prazer. Então, tudo que dá prazer, rapidamente você quer se conectar. Então, o que acontece? Se eu vi, porque são vícios emocionais. Se eu vi, vou dar um exemplo. Se eu vi o meu pai traindo minha mãe, se eu vi a minha mãe traindo meu pai, se eu vi alguém muito importante achegado a mim traindo, sabe qual é o aprendizado dos meus neurônios? A traição. Então, teve um aprendizado, consolidou ali um aprendizado. Então, logo, eu vou ser viciada em trair. É verdade. Então, assim é vice-versa. Então, para você hoje entender um comportamento de alguém, a gente não julga. Quando eu comecei, depois da neurociência, hoje eu já tenho um olhar muito diferenciado para as pessoas. Muito mais empático. Porque, às vezes, o comportamento daquela pessoa não é por conta nem de que ela quer ser assim. Mas o ambiente que ela cresceu formou quem ela é. Entendeu? É verdade. Muito importante. Você que às vezes tem aquele pensamento algum pensamento de palavra que alguém te lançou no passado, né, Márcia? Palavra que alguém falou que você não ia conseguir, ou palavra que tem pessoas que quando lança a palavra para ela guarda aquilo ali, e aquilo impede o seu crescimento, impede ela no seu crescimento em toda a área, financeira, espiritual, no trabalho, conjugal, dentro da sua família, dentro do teu lar. Então isso atrapalha bastante. Já aconteceu comigo há uns tempos atrás, muito tempo atrás. A gente fica pensando aquilo ali e acaba nos atrapalhando. Então é bom eliminar, né, Márcia? Sim. Tirar aquilo do pensamento, tirar aquilo do cérebro. Gente, eu vou fazer mais uma pergunta para a Márcia. Hoje nós não vamos abranger muito a entrevista. Hoje é quarta-feira, mas eu quero fazer mais uma pergunta para a Márcia e ela vai nos responder. Márcia,
O que mais... Isso aí, essa pergunta, na verdade, é uma pergunta que ela vai abranger muita gente, muita gente. O que mais impede o crescimento de uma pessoa, não só da mulher, é claro, mas o que mais impede o crescimento de uma pessoa? É claro, se a gente for ficar aqui falando, vai ficar a noite toda, dá para você falar bastante coisa que impede o crescimento de uma pessoa. Mas o que mais impede hoje, o que você está vendo, o que você vê nas suas palestras, na sua caminhada, na sua ida, nas suas conversas com pessoas, o que você acha que mais impede, o que você acha, o que você está vendo que mais impede o crescimento de uma pessoa? O orgulho, a arrogância, a autossuficiência. Por quê? Lá eu já vi isso na prática. Se eu estava com problemas de lidar com pessoas, se eu fosse uma pessoa que fosse autossuficiente, orgulhosa, arrogante, não, eu não preciso estudar, eu não preciso conhecer, eu dou conta. Não dá conta. A gente precisa de mentores. Se eu quero crescer numa área financeira, se eu não consulto um mentor, eu estou sendo orgulhosa. Eu estou sendo autossuficiente, porque eu estou dizendo para mim que eu consigo lidar com toda as finanças da minha empresa, as finanças da minha casa, as finanças do meu empreendimento. Então, o orgulho, como diz, né, precede o quê? A ruína. É verdade. Então, se você se desconecta do orgulho, se desconecta da autossuficiência, se desconecta da arrogância, você vai longe. Você começa a... Se você tem problemas com os filhos, por que não comprar um livro? Um livro é um mentor. É verdade. Você compra um livro, você vai ler, você vai lá para o YouTube, começa a aprender com alguém, consulta o mentor, entendeu? Então, a arrogância, ela vai te deixar paralisado, não vai avançar. Se eu tivesse com a máscara da arrogância, não, eu sou Márcia, autossuficiente, a Márcia domina, a Márcia conhece, eu estava lá no mesmo lugar estacionada. Nem aqui eu estaria para falar com vocês. Então hoje eu vejo toda a minha trajetória. E detalhe, é todo dia o crescimento, é todo dia eu me desfazer. Não, hoje eu fui assim, mas amanhã eu pretendo ser melhor do que hoje. Porque a humildade, ela sempre vai nos conectar com o nosso Criador. Muito bom, é isso que atrapalha. Então, gente, você que é arrogante aí, vamos melhorar. Na verdade, tem pessoas que é arrogante e ela não sabe que ela é arrogante. Não, exatamente. Não é verdade? Uhum. Então, por isso que é bom a pessoa já ouvir o que a Márcia está falando. Aqueles que não ouviram, vão ouvir, porque eu vou fazer os cortes de cada pergunta, cada resposta, nós vamos publicar, que é muito importante. Talvez você tenha aquela arrogância e você ache isso normal. Não só na arrogância, tem muitas coisas, Márcia, que nós seres humanos praticamos ou fazemos e achamos que é normal. Até alguém falar que não é, ou até a gente ver alguém fazer ao contrário, ou falar que não é. Isso acontece com você? Netinho, isso é chamado de consciência. Olha só, você sabia que nós temos só consciência das coisas? 4%? É mesmo? 96% está tudo no inconsciente. A gente faz tudo no automático sem perceber que nós estamos fazendo. Então os nossos vícios, as nossas fraturas emocionais, nos prejudicamos e prejudicamos as pessoas que estão ao nosso redor, fazendo-as sofrer inconscientemente. Você falou uma coisa muito certa, a gente só percebe tendo consciência daquilo. É verdade. É verdade. Então, às vezes erramos por errar, ou erramos por não conhecer, ou erramos porque não aprendemos, ou erramos porque somos arrogantes e não quer aprender. Você não aprender uma coisa, não querer aprender é outra. Às vezes a gente não aprendemos porque não estudamos, ou porque não tivemos oportunidade, ou porque ainda não interessamos, mas tem gente que não aprende porque não quer. Ah, eu não quero. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, né? Não estou falando de política não, gente, mas a gente está vendo o cenário político no Brasil. Aí eu conversando com ele falando, mas era seu presidente, não vou ficar falando nome, seu presidente lá, não sei o que. Eu falei, rapaz, você assiste televisão?
você assiste jornal, que é essencial, você assiste, pelo menos essencial, na internet, você tá ligado, ele não assiste internet, não tem telefone nem jornal, por isso que você tá assim. Você tem que inteirar do que. Você tem que ficar inteirado do que está acontecendo no Brasil para depois você discutir. Não, você pode discutir uma coisa que você está errado e não sabe que está errado. Ou que não aconteceu e você não sabe que aconteceu. Tem muita gente, mas que não conhece nada das redes sociais, nem o celular ele consegue entrar, ou nem assiste jornal, não fica inteirado do que está acontecendo, não fica sabendo do que está acontecendo e vai discutir com a pessoa e você acaba saindo como chato, porque não ouviu, só ouviu alguém falar, mas não tem a prova real. Então a gente temos que interagir com o mundo. Para quem é evangélico, para nós que é evangélico, tem gente que fala que a gente tem que não fazer, tem que interagir com o mundo, tem que saber do que está acontecendo para você não errar. Sim. Não é verdade? Ou para não pecar. E não ser um alienado. Foi uma vida de alienação que eu vivi. E uma vida bitolada ali no universo. E por conta disso, né? Aí eu não sabia que existiam tantas outras coisas para poder eu viver. E tem tantas coisas boas para viver. Eu sei que a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, mas nós temos que saber viver nele, nós temos que aprender a viver nesse mundo, ou para não pecar, ou para não errar, ou para ir bem, ou para ser melhor, ou para ir melhor. O mundo não tem nada para te oferecer, mas você consegue ser melhor dentro dele. Sim. Você consegue ter sua vida financeira melhor, você consegue ser uma pessoa melhor, você consegue se vestir melhor, se alimentar melhor, você consegue, a tua vida social consegue ser melhor. Eu falo porque depois que a gente começa a viver ou conviver com alguém ou com algo diferente, melhor, a minha vida melhorou. Eu era um brucutu. Eu era um brucutu, ainda sou, estou aprendendo. Eu era um brucutu, eu faço minhas lives sozinho, eu gravo sozinho, faço meus cortes sozinho. Só tem uma pessoa que faz os folds para mim, mas o resto eu faço tudo sozinho. O que eu não sei, eu pergunto quem sabe, vou pro YouTube e vou pesquisar para aprender. Isso aí. Porque senão você fica naquela caixinha de fósforo ali, né, Márcia? Não desenvolve. Não desenvolve mais nada. Gente, o papo tá legal. Eu vou agradecer a Márcia, vou pedir a Márcia que deixe as suas considerações finais, deixe as suas redes sociais e quiser falar mais alguma coisa, vou colocar essa câmera para a Márcia, para deixar as considerações finais, depois a gente volta aqui para agradecer mais algumas pessoas em terminar nessa noite. É com você, Márcia. Netinho, eu quero agradecer de coração esse momento. Foi meu primeiro podcast, amei. Mas vai voltar mais, vai voltar mais. Estar aqui com vocês. E quem quiser conhecer mais, né, sobre o que eu falo, que eu consegui associar neurociência e identidade, quem você é, suas memórias, quem quiser saber mais, eu estou com uma palestra agora no sábado, aqui em Vale dos Reis, ali na entrada da Rocinha ali, vai começar às 16 horas, vai até ali às 19, exclusivamente para mulheres. É um momento para você se conhecer, sentar numa mesa, nós vamos ter uma mesa, um café com a mesa posta, para você se sentir realmente que é amada, que é merecedora de coisas boas. Vou estar ali também palestrando. Se você quiser mais informações, e também siga lá nas redes sociais. Márcia Menengucci, @MárciaMenengucci, com um C só. E aí você pode me chamar no direct que eu vou te atender. É isso aí, gente. Só pode mulher participar nesse café? E se eu ficar na porta? O pessoal tá pedindo muito para homens. Não, eu fico no ano que vem. Eu fico na porta, aí vez quando vem cá, a Jaqueline vai estar lá. Pessoal, eu vou pedir para trazer um café pra gente, tem que ajudar a gente. Não, é só contratar eu para filmar. Pronto. Caiu, eu tomo café. Gente, brincadeira à parte. Márcia, muito obrigado por participar. Nós vamos marcar para você voltar aqui outro dia, na segunda-feira. Igual eu falei, na segunda-feira é o dia do nosso programa. O povo já está acostumado com a segunda-feira. Nós vamos marcar uma segunda-feira para você estar aqui, bater outro papo melhor, tomar um cafezinho. Mas você que entrou nessa noite, queremos agradecer pela tua participação. Travou. Pela tua participação, gente, deu uma travada aí, porque realmente hoje a internet não tá legal. É a internet, agora que eu fui ver que é a internet, deu uma travada, mas nós vamos encerrar aqui por essa noite. Fique com Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Beleza, gente? Um abraço aí pra vocês, fique com Deus. Doutor Fernando, um abraço pro senhor.
Deus abençoe. Ah, doutor Fernando vai voltar aqui, tá, gente? Eu tô marcando com ele. Pós-Covid. Ele veio no início da Covid, agora vai vir explicar o que aconteceu, como é que ficou, se tá bom, se tá legal. Doutor Fernando Santoro vai estar aqui no nosso programa mais uma vez, beleza? Segunda-feira tem mais, 8 horas da noite, nós vamos sortear uma cesta e um Pix, uma cesta básica e um Pix de R$50, beleza? Um abraço para vocês, fica com Deus. Nós vamos encerrar aqui no 1, 2, 3...